Tá. Bom dia, irmãos. Vamos lá. Ligando todas as coisas. Vamos fazer uma coisa? Tá todo mundo frio, todo mundo distante. Vamos chegar mais perto. Vamos sentar mais na frente. Vamos lá. Vamos. 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 Eu já tomei meu café da manhã, não tô com fome, não vou machucar ninguém. Vamos lá. Isso. Eu gosto do calor humano. Muito bem. Eu gostaria de dar o nosso bom dia também ao pessoal que está nos assistindo pela internet. Hoje de manhã a gente vai fazer um pouquinho diferente, ok? Só dando uma informação rapidinha. O nosso pastor Charles está no Rio de Janeiro. Ele teve que ir para lá. O pastor Yuri está em Bebedouro, não. Está em São João da Boa Vista. Vai pregar lá. E o pastor Paolo está em Bebedouro. Ele está pregando uma conferência lá. A gente teve um probleminha técnico, acho que de comunicação aqui, mas logo, logo será resolvido. Então, para iniciar esse momento de EBD, eu vou começar com uma oração e logo depois a gente vai fazer um breve momento de oração. Então, já vá lembrando na cabeça de vocês algum pedido, algum agradecimento. Eu entendo que todas as coisas estão no controle de Deus. E se houve algum erro de comunicação, algum probleminha, eu entendo que isso também está no controle dele e que ele tem um propósito para essa manhã, para nós, para as nossas vidas. Então a gente vai começar com um momento de oração, então vai lembrando a sua cabeça, eu vou começar com uma oração, depois cada um vai falando seus pedidos e logo mais louvaremos o nosso Deus com alguns cânticos, ok? Então eu vou orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, por todas as coisas. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos nos reunir em Teu nome, Te louvar e cultuar. Te agradecemos porque o Senhor nos deu a salvação. Pedimos agora, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, nos guardando, ó Pai, dando a gente tranquilidade para que façamos um louvor sincero a Ti. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor esteja protegendo e usando a vida dos pastores da nossa igreja, o pastor Charles no Rio de Janeiro, o pastor Yuri em São João da Boa Vista e o pastor Paulo na conferência em Bebedouro, ó Pai. Que o Senhor esteja usando os Teus servos para passar a Tua mensagem. E te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Vamos lá, quem tem algum pedido, algum agradecimento? Para cair, né? E esses dias nós corremos atrás de muita coisa e esquecemos da árvore. Aí eu pedi pro Espírito Santo, falei, se a árvore tiver que cair, que ela não caia nas outras árvores e que ela não estrague minha cozinha, porque do jeito que ela ia cair, ela ia bater na parede da minha cozinha. Ontem caiu a árvore, mas ela caiu retinha, ela não pegou nada que pudesse estragar, nem as minhas árvores. Então eu agradeço a Deus porque é um livramento, porque senão a minha cozinha ia pro espaço, né? Então. Legal. Mais alguém? A gente vai pegando 2, 3 pedidos de oração. Irmã Deise. Um jovem chamado Rafael que está com tumor na cabeça internado em Campinas. Isso? É crente ele? Tá. O Rafael. Ok. Sabe o estado dele? Estável. Vamos orar pela vida dele. Quem gostaria de orar, gente? Pela vida do Rafael e da nossa irmã que teve um livramento aí. Vamos lá? Vamos lá? Tiago, você vem aqui, por favor, para o pessoal da internet acompanhar. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Que o Senhor nos permite, Senhor, estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja, Pai. Queremos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, te agradecer também pelo livramento que o Senhor concedeu, Senhor, ó Deus.
que o Senhor tem sido muito bom com a gente, Senhor, muito bom, Senhor, ó Deus, com a nossa igreja, Pai. Muito obrigado, porque, Senhor, somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Também queremos pedir pelo Rafael, Senhor, que tem passado, Senhor, ó Deus, esse momento, Senhor, muito difícil, com esse tumor, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor, intervindo, colocando as Tuas mãos, Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso, Senhor, para curar, para livrar, Senhor, mas o Senhor é soberano também, Senhor, ó Deus, para fazer aquilo que é melhor, ó Deus. Então, Senhor, esteja exercendo a Tua vontade, Senhor, ó Deus, e operando com salvação, Senhor, na vida do Rafael, Senhor, ó Deus, e da sua família, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Alguém mais? Verdade. Sim. Sim. Chegou bem, o Leandro e a Márcia chegaram bem lá em Marrocos, né? E lembrar, né, dos pedidos que eles deixaram, aqueles que se comprometeram com a agenda de oração. Eu ainda tenho cópias também, aqueles que quiserem eu tenho na minha mesa, pode me procurar que eu dou. Tem a oração de cada dia lá. Orar, né, pelo grupo que está lá, que eles têm a proteção de Deus. Marrakech, isso. Tiago. A Manu não está muito boa. Ok. Alguém mais, meus queridos? Vamos lá, precisamos orar mais. Mais alguém? Ninguém? Então tá. Pelos seus filhos. Vamos orar por eles. Vou pedir, Claudete, você ora pra gente? E daí depois a gente já vai fazer um período de louvor. Santo Deus eterno Pai, ainda tua presença, Senhor, queremos colocar em tuas mãos, ó Deus, mais esses pedidos, ó Deus, desde já crendo que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é soberano, ó Deus, e sabe o que faz, ó Pai. Pai querido, em tuas mãos colocamos a vida do Leandro, da Márcia e desse grupo que está lá em Marrocos, ó Deus. Eles estarão cada 2, 3 dias em uma cidade, ó Deus. Pedimos que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor use as vidas deles, ó Deus, que eles possam se dar bem no ambiente, ó Deus, com aquele calor, ó Pai, que eles possam, ó Deus, estar bem, ó Deus, sob a tua proteção, ó Pai. Use a vida do grupo, ó Deus, proteja as famílias deles que ficaram, ó Pai, e traga-os de volta, ó Pai, sob a tua proteção também. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Te pedimos, ó Deus, também pelos filhos da Cecília, ó Deus, que o Senhor os proteja, que o Senhor os traga de volta, ó Pai, e não só por eles, ó Deus, mas por todos aqueles que um dia vieram te conhecer e agora estão afastados, ó Deus. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor, com a sua santa mão, ó Deus, os conduza de volta aos teus caminhos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Tu não habitas em tendas. Vamos todos? Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, incomparável. Ops, de novo. De novo. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e o fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são os incomparável, incomparável, Senhor, tu és. Minha
Senhor, incomparável és. Ok, deu pra gente lembrar, deu pra eu lembrar também. Então vamos louvar o nosso Deus como Ele merece. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e o fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra e no mar semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Podem sentar, irmãos. Gostaria de convidar o irmão Derivaldo a vir aqui na frente. Ele vai nos trazer uma meditação hoje, uma devocional. Eu gostaria de orar pela tua vida, por nós. Santo Eterno Deus, muito obrigado porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado porque imerecidamente o Senhor nos abençoa muito mais aquilo que pensamos, que pedimos e imaginamos, ó Senhor. E nós não somos merecedores. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá um contexto onde podemos te cultuar livremente, podemos ler a tua palavra, orar um pelos outros livremente, ó Pai. Te agradecemos porque nos sentimos privilegiados de podermos ter um tempo de adoração ao Senhor aqui em conjunto, ó Pai. Ó Pai, te pedimos pela vida do irmão Derivaldo agora, te pedimos que o Senhor use ele como instrumentos em tuas mãos, para que a tua mensagem seja passada a nós, ó Pai. Não acreditamos em equívocos nem em coincidências, mas sim no controle do Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Ó Pai, use a vida do teu servo neste momento e que possamos sair diferentes de como chegamos, ó Pai. Em nome de Cristo, amém. Bom dia, irmãos. Gostaria de trazer uma meditação, uma devocional, na verdade, né, que há alguns dias atrás eu fiz, né, e eu creio que será assim, de muito valor e importância para nós poder passar por esse texto e tirar algumas aplicações, fazer algumas observações, né, do livro de Lucas, capítulo 4. Se você puder abrir na sua Bíblia. Hoje os nossos pastores não estão por aqui. O Sérgio, que traria a palavra hoje, acho que não está muito bem, né? Acho que passou mal a informação que nós temos. Então nós vamos meditar um pouco da palavra de Deus aí no capítulo 4, a partir do versículo 1, né? E tirar algumas observações muito interessantes do livro desse capítulo, né? A gente vai fazer a leitura e logo depois a gente vai voltar, né, e tentar observar algumas coisas aqui que é muito importante, interessante para o cristão observar, né? Eu vou começar a leitura então. Essa é a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe
num monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorar, todo será tua. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Esse texto no dia que eu estava fazendo a leitura desse texto, a devocional, na minha casa, eu tirei algumas lições muito importantes desse texto para a minha vida, né? Uma coisa que a gente já passou, quantas vezes a gente já passou lendo esse texto e relendo, né, e sendo lembrado em cultos e escolas bíblicas que já aconteceram, né? E nesse dia eu consegui tirar algumas aplicações desse texto para a minha vida. O primeiro versículo diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. O que eu consigo entender desse texto aqui, né? E aí acho que muitas pessoas já ouviram a respeito disso, que Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo. A impressão que nós temos é que o diabo o levou Jesus a determinados lugares, né? E o Espírito Santo de Deus era quem encaminhava, quem levava, né? Quem conduzia o Senhor Jesus Cristo a lugares. E o diabo simplesmente o acompanhava, né, e dizia: olha, faz isso, faz aquilo outro. E Jesus, com a palavra, com a sua própria palavra, com a Bíblia, o respondia de forma sábia e muito bonita, né? E durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Uma outra aplicação que eu tiro desse texto, né, às vezes a gente fala que a gente não está aguentando mais com a vida, né? Que a vida está difícil, olha, a tentação está muito grande, né? E a gente consegue perceber nesse texto, no capítulo 4, que Jesus, ele passou por toda sorte de tentação aqui. Uma das coisas que Jesus sentiu foi fome, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que, passando fome, por causa da fome, cometem pecado, né? Cometem coisas que não deveriam cometer, fazem coisas que não deveriam fazer. Quando estão com fome, é capaz até de matar, né? Eu já vi histórias de pessoas que mataram por comida, né? Algum tempo atrás, agora, vendo a reportagem, um irmão no Nordeste que matou o outro por causa de um prato de comida, né? E a gente vê Jesus passando por toda sorte de tentação aqui. No versículo 3, disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus poderia transformar pedra em pão, se ele quisesse? Lógico, ele é Deus, tem todo o poder, né? Mas o que o diabo queria era desqualificar Jesus, né? Fazer com que Jesus fizesse aquilo que ele queria, e se Jesus fizesse, Jesus estaria fazendo a vontade de Satanás. Por isso Jesus seria desqualificado como Messias, né? Como aquele que veio para salvar. Mas Jesus sempre lhes respondia com a sua palavra, com a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Aí se cumpre, né? E aquele versículo que diz que o mundo jaz do maligno. E de fato, né? De fato, pertence a ele. E ele fala isso aqui. Ele diz isso aqui, ó. E elevando-o, mostrou-lhe, né? Mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Versículo 5.
Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ele me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Uma outra observação muito importante é que os reinos da terra foram entregues na mão de Satanás. O mundo jaz do maligno. Há um tempo atrás, alguns dias atrás, na Colina dos Ipês, eu trouxe esse testemunho, eu comentei que eu tinha ido trabalhar, fazendo um trabalho com um colega, e encontramos um cara completamente desanimado de viver, né? Desanimado da vida. E quando ele nos encontrou, foi a primeira vez que nós nos encontramos, e ele não sabia que eu era crente, né? O outro meu colega não era, mas é interessante porque o que ele chegou nos dizendo foi: olha, não vale a pena viver. Para que viver? E ele é motorista de caminhão e ele viaja pelo mundo aí. E ele falou assim: olha, a gente vê tanta miséria e tanta desgraça no mundo. Viajando por aí eu vejo tanta coisa. Deus não existe. Deus não pode existir. Porque se Deus existisse, não estava essa desgraça que está no mundo, né? Se Deus existisse, tanta coisa ruim não acontecia. Pai matando filho, filho matando pai. E a gente tentou falar da palavra de Deus para ele. Eu tentei falar da palavra de Deus para ele, mas ele não aceitava. Ele estava realmente assim, desacursado, desanimado de viver. E ele falava assim: não pode. E eu não acredito em Deus. E ele xingava Deus. Ele falava: Deus é isso, Deus é aquilo. Eu não acredito, não acredito. E a gente percebe que aqueles que conhecem a palavra de Deus, por que o mundo está essa desgraça que está? Porque as pessoas vivem da forma que vivem, porque pai mata filho, filho assassina pai, né? E esse versículo, ele nos mostra um pouco disso, né? Que o mundo jaz do maligno. Ele manda, ele comanda, né? A gente sabe que Deus tem o controle do universo. A gente sabe, como já foi dito, que até o mal que existe, né, existe, mas debaixo, né, também da permissão de Deus. Mas o mundo é dele, foi dado para ele. Foi dado para ele fazer aquilo que ele quiser, mas esse homem não entendia isso. E eu tentei falar para ele: olha, o mundo jaz do maligno, cara. Cara, entrega a sua vida para Jesus. A sua visão vai mudar, você vai perceber coisas que hoje você não está conseguindo perceber. E ele falava assim: não, eu não acredito, Deus não existe. Deus não existe. Então existem pessoas desanimadas, pessoas que não têm vontade de viver, né? E a gente sabe, nós sabemos por que tanta coisa ruim acontece no mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue, foi dada para ele. Por isso, quando você ligar a televisão e você vê a desgraça acontecendo, a miséria acontecendo, tanta coisa ruim acontecendo, lembre-se desse versículo: hoje ainda é dele, hoje pertence a ele, hoje ele deita e rola com a permissão de Deus, mas nós sabemos que um dia, né, esse reino, que é o reino dele, vai acabar, né? A palavra de Deus nos diz que Satanás, seus anjos e todo o mal será lançado no inferno, né? E que reinará o justo rei, o Senhor Jesus Cristo, que já reina hoje nas nossas vidas, na vida dos crentes, dos cristãos. Mas existem algumas pessoas que não deixaram ainda que Jesus reine em suas vidas, né? Versículo 7: portanto, se prostrado me adorares, toda será tua, né? O diabo querendo negociar com Jesus. Olha, Jesus, faz isso que eu te dou isso, né? E é interessante porque é uma idiotice muito grande, porque Satanás sabia com quem ele estava mexendo, né? Ele foi expulso pelo mesmo. Ele sabia com quem ele estava mexendo, mas ele não desistia. Aí você consegue perceber também a perseverança dele, de mesmo sabendo que Jesus é Deus, que Jesus é poderoso, que Jesus tem todo o poder, que Jesus veio para morrer
para salvar pessoas, pecadores. Mesmo assim, sabendo desse poderio do Senhor, ele mesmo assim tentou. Ele tentou com Jesus. Por que você acha que ele não vai tentar com você também? Satanás, ele luta a cada dia e todos os dias para tentar desqualificar-me ou te desqualificar como cristão, assim como ele quis fazer com o Senhor Jesus Cristo, desqualificar o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia qual que era a obra de Jesus ao vir à terra, morrer por pessoas que Deus amava, né? E se Jesus se sujeita a fazer uma dessas coisas que Satanás pediu para que ele fizesse, Jesus estaria desqualificado. E aí? E aí? Mas Jesus, novamente, versículo 8, lhes respondia com a palavra dele, com a sua própria palavra. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Uma vez o pastor falou que Satanás, ele é organizado. Ele é organizado e os projetos que ele faz são projetos bem feitos, né? A gente sabe muito bem de onde ele vem. De onde ele veio, não existia bagunça e a desorganização. A gente sabe que ele veio do céu, né? Que ele foi expulso de lá. A gente sabe da organização que é lá, a perfeição na organização que é lá. E ele trouxe isso com ele. E o pastor, ele nos dizia que se os cristãos ele fosse tão organizado quanto Satanás é, dificilmente Satanás tentaria os cristãos, porque ele é de uma organização tremenda, né? Quando ele quer uma coisa, quando ele quer destruir a sua vida, ele organiza, ele faz projetos, e projetos que, se o cristão não tiver firmado na palavra de Deus, ele vai cair com certeza. Com certeza ele vai cair. Jesus lhe respondia com a sua própria palavra: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Versículo 9: então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Atira-te daqui abaixo. Satanás então tentando destruir ali, acabar. A gente sabia que se Jesus pulasse realmente daquele lugar, os anjos viriam, os anjos o segurariam em suas mãos e nada aconteceria. Mas Jesus mais uma vez faria a vontade de Satanás. Esse versículo também traz uma reflexão para a nossa vida, de que vocês viram até aqui Satanás pôr a mão em Jesus, Satanás pegar Jesus e fazer alguma coisa com ele. Jesus simplesmente colocou as oportunidades na frente de Jesus, deu a oportunidade de Jesus fazer determinadas coisas, né? E ele falou: olha, lança-te daqui, pula daqui. E ele faz isso com a gente, porque que é muito importante, e eu acho que eu trago como muito importante para a nossa vida esse texto, porque Satanás faz isso com a gente hoje, né? Aquela velha história, né, que já foi contada tantas vezes aqui, da casca de banana, né? Satanás, ele coloca a casca de banana na sua frente, e Deus nos dá o poder de ver a casca de banana, e aí a gente escolhe se a gente pisa ou se a gente passa ao redor dela. Na maioria das vezes a gente pisa, e a gente acaba fazendo justamente aquilo que Satanás quer, né? Jesus estava diante de oportunidades aqui, de coisas que eram aparentemente atrativas, né? Terrenos, né? De provar realmente ali os anjos, né? Mas Jesus não faz. Jesus, respondendo com a sua própria palavra, rebate Satanás. Versículo 10, ele diz: porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. E ele sabia que isso era
verdade, né, que isso poderia acontecer. E eles te sustentarão na tua mão, nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondendo Jesus novamente, dito essas coisas, não tentarás o Senhor teu Deus. E passados que foram as tentações de Jesus, de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Aconteceriam outras vezes, não cessou ali, não acabou por ali, até o momento oportuno. Se nós pararmos e fizermos uma reflexão desse texto, né, e a gente buscar aplicações para a nossa vida, nós percebemos aqui Jesus, ele foi tentado. Por que Jesus nos diz, olha, façam porque eu estou convosco, olha, façam porque por isso eu passei também. Jesus passou por momentos difíceis, né? Situações que eu e você provavelmente ainda não passamos, talvez algumas delas, né? Mas Jesus, quando ele nos diz que nós suportaríamos e que determinadas coisas que aconteceria comigo e com você seria humano, é porque Jesus já passou aquilo que foi humano, né? E se a gente for um pouco mais além, né, Jesus passou coisas que foram terríveis, né, que nenhum ser humano poderia suportar. Jesus, ele passa por todas essas tentações e ele resiste. Nenhuma das aplicações que eu tiro desse texto, né, das aplicações que eu tiro desse texto é um versículo bíblico que diz, resistir ao diabo e ele, o quê? Ele fugirá de vós. Foi o que Jesus fez. Jesus resistiu a Satanás, resistiu ao diabo, né? Mas o que eu acho mais interessante é que mesmo Satanás, sabendo quem era Deus, quem era Jesus, né? Olha só que coisa, né? Mesmo sabendo que aquele era o Filho de Deus, mesmo sabendo que aquele era o Messias, ele não desistiu. Ele tentou, ele foi além, né? Ele ofereceu coisas, ele deu coisas atrativas, ele mandou que Jesus fizesse determinadas coisas. Jesus rebatia com a sua palavra, sempre rebatendo com a palavra. Quantas vezes nós fazemos, ou nós imitamos o mestre, né, da forma como ele fez com Satanás? Às vezes nós não fazemos isso nem com outras pessoas, né? Quantas vezes você é confrontado por pessoas aí fora, né, falando a respeito de Jesus e como aconteceu com aquele rapaz que nós encontramos, né? Eu tive a oportunidade de falar para ele do amor de Deus. Tinha versículos que estavam guardados na minha cabeça, né, e rebater a minha fé e dizer, olha, não, cara, não pensa assim, porque Jesus lá ele falou assim, 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 né? Quantas vezes nós nos calamos diante das situações, quando somos confrontados ou quando somos tentados, né? Melhor dizer assim, quando somos tentados, será que nós usamos a palavra de Deus? Será que nós usamos os textos da palavra de Deus assim como Jesus fez? Porque foi o que Jesus fez, né? Jesus não pegou a sua varinha e, olha, Satanás, sai daqui, não fez sumir, né? Não fez nada dessas coisas, não fez Satanás pegar fogo, não fez nada dessas coisas. Jesus simplesmente respondeu com a palavra dele mesmo, palavra que é poderosa, palavra que tem poder, mas às vezes a gente não entende dessa forma, né? Às vezes nós achamos que usando as nossas próprias palavras nós conseguimos nos sair muito bem de qualquer situação, né? E aí, em determinados momentos, usamos a nossa razão e perdemos, porque vamos de forma grossa, ignorante, né? Às vezes tentando discutir, obrigar, mas o que nós percebemos aqui é que Jesus usa a palavra dele, a palavra que tem poder, a mesma palavra que tem poder para me salvar e que tem poder para salvar a humanidade. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez.
Senhor, obrigado a Deus, porque a Tua palavra, Senhor, é poderosa, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia nos salvou com essa palavra, Senhor, que tem poder. Essa mesma palavra, ó Deus, que o Senhor quer, ó Deus, salvar vidas hoje, ó Deus, por todo o mundo, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor passou por todas essas tentações, ó Deus, para nos ensinar, ó Deus, e nos deixar, Senhor, nos dizer, Senhor, que somos capazes, ó Deus, de conseguir, ó Deus, de vencer, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a entender, ó Pai, que o Senhor é todo poderoso, que a Tua palavra tem poder, que o Teu Espírito que está em nós, ó Deus, nos capacita, ó Pai, para vivermos, ó Deus, situações, ó Deus, que são tão difíceis, ó Deus, para o ser humano, Senhor. Mas o Senhor venceu primeiro, ó Deus. O Senhor ganhou a batalha, Senhor, primeiro, ó Deus. O Senhor venceu para nós, ó Deus. A Tua vitória, Senhor, que está em nós, ó Pai. Senhor, pedimos, ó Deus, que a cada dia, Senhor, o Senhor nos ajude a meditar na Tua palavra, ó Deus, e a entender, Senhor, quais são os projetos que o Senhor tem para nós, ó Deus. Quais são, ó Deus, os Teus sonhos, Senhor, para as nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a entender realmente, ó Deus, tudo que o Senhor quer que entendamos, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por esse momento, Senhor, por cada vida, ó Pai, que está aqui. Que o Senhor realmente, ó Deus, possa ter falado, Senhor, a cada coração, nos encorajado, ó Deus, a vencermos, ó Deus, batalhas, ó Deus, do inimigo, ó Pai, que sabemos que existem, Senhor, situações, ó Deus, que são constantes, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai, no nosso dia a dia. Nos dá coragem, Senhor, nos capacita, Senhor, a cada dia, Senhor, a viver as verdades do Senhor, ó Deus. Senhor, são tantos testemunhos, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus, para nos ajudar, Senhor, a entender, para nos ajudar a viver da forma que o Senhor quer que vivamos, ó Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus. A Tua palavra, ó Deus, que faz diferença, Senhor, em vidas, ó Pai. Senhor, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito por cada um aqui, ó Deus, e pelo Teu povo, Senhor, espalhado por toda a face da terra, ó Pai. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, os nossos pastores, ó Deus, que estão viajando, Senhor, e fazendo a Tua vontade, ó Deus, pregando o Teu Evangelho, Senhor. Também pedimos, ó Deus, pela vida do Sérgio, ó Deus, que não pôde estar aqui hoje, ó Deus, por motivo de saúde, que o Senhor o ajude, ó Deus, que o Senhor traga saúde, ó Deus, para ele, Senhor. Deus, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, ó Deus, que essa curta reflexão, ó Deus, realmente possa ficar em nossas mentes, ó Deus, e podermos meditar na Tua palavra e perceber, Senhor, coisas, ó Deus, que o Senhor fez por nós, ó Pai. Ensinamentos, ó Deus, Teus, ó Pai, que nos ajudam e nos ensinam a viver do jeito que o Senhor quer que vivamos, a sermos resistentes, ó Deus, a Satanás, ó Deus, a não cair, Senhor, nas suas ciladas, ó Deus, porque o Senhor nos ensinou isso na Tua palavra, ó Deus. Como resistir, como não cair nas ciladas do inimigo, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor, nós somos gratos a Ti, continua conosco, ó Deus, e é no nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor, Deus. Amém. Vamos levantar, louvar o nosso Deus com mais 2 cânticos. Aquele que é digno de receber todo o nosso louvor, um cântico novo e de ser adorado. Amém? Vamos lá? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu
seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. E o nosso dever é anunciar, anunciar entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade, somente as vozes. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E esse Deus que nós cantamos é um Deus que é exaltado entre todas as nações, é o Deus que é digno do nosso louvor. Então esqueça o frio, o desânimo da manhã, vamos louvar como é devido a Ele. Ele é exaltado. Todos? Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Do começo, somente as irmãs. Os homens, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei todos, Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Exaltado, o Rei exaltado
Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo que tivemos. Muito obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz em nossas vidas, ó Pai. Faz-nos cada dia mais parecidos com Ti, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é o Senhor dos Senhores, é o Rei exaltado em nossas vidas. Ó Pai, esteja conosco. Te pedimos que o Senhor esteja também com os nossos pastores e todos aqueles que por algum motivo não puderam estar hoje. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado porque nos sentimos privilegiados de podermos Te louvar e adorar. Em nome de Cristo. Amém.